Nosso convidado é bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluída em 2002. Doutor em Química Inorgânica pela Universidade de São Paulo, em 2007. E é ex-bolsista de diversas instituições e órgãos, como, por exemplo, o CNPq, FAPESP, the Institute of Molecular Science no Japão, o PIP-FAPESP e, inclusive, a Petrobras. Trabalha no ramo editorial desde 2009 e exerceu a função de editor nas editoras Moderna, Oxford University Press e Springer Nature. Atualmente, ele é responsável pelo editorial de Ciências Físicas e Engenharias da editora Springer Nature, aqui na América Latina. Além da edição de livros, o nosso convidado é responsável pela edição de alguns periódicos, entre os quais o Brazilian Journal of Physics, Politecnica, da USP, o Marine Systems and Ocean Technology and Journal of the Brazilian Society of Mechanical Science and Engineering. O nosso aplauso para o Dr. Luís Fernando Furtado. Eu vou falar sobre o processo de revisão por pares, a pedido do professor Zuccolotto. Eu espero que seja útil. Só para vocês não ficarem ansiosos sobre o conteúdo da palestra, eu vou falar rapidamente sobre a Springer Nature, o papel do editor e o papel dos revisores no processo de publicação. E foi isso que motivou o professor Zuccolotto, creio, a fazer esse convite. Como há uma certa polêmica e uma tentativa de renovação do processo de renovação por pares, há algumas críticas a esse processo e eu vou tentar apresentar aqui algumas alternativas e novas ferramentas para aprimorar esse processo. E vou falar sobre o que esperar da revisão por pares, do ponto de vista do autor, né? que vocês estão provavelmente interessados mais nessa parte, e como responder a um parecer. E vou, concluindo, tentar falar como vocês provavelmente precisam encarar a revisão como um processo do qual vocês vão participar do outro lado, né? como revisores também. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa marca, Springer Nature, mas a gente costumava ser Springer, uma editora alemã, tem cerca de 180 e poucos anos, 85 talvez, e houve a fusão entre a Springer e o grupo Nature em 2015. Faz parte desse grupo atualmente todos esses selos aí, a Nature Research, que publica todas as revistas da Nature, a Biomed Central, que é pioneira em acesso aberto, não predatório, é bom que se diga, a Springer, claro, a Scientific American, que é do grupo Macmillan, que fez parte dessa fusão, e a Palgrave, que tem uma tradição muito grande em publicar ciências sociais, principalmente. Bom, a Springer Nature atualmente publica 3.000 revistas, 3.000 periódicos científicos, todos eles revisados por pares, e publica atualmente 340.000 artigos por ano. Bom, dessas revistas todas, uma grande parte são revistas de assinatura que aceita também a publicação de artigos em Open Access. Outras são simplesmente de Open Access e uma fração de 25% apenas assinatura. É bom que se diga, só para a gente fazer um pouco de propaganda própria, que 10 dos 25 periódicos de maior fator de impacto são da Springer Nature, né? Bom, além de revistas, a gente publica também livros científicos e em todas as áreas do conhecimento. Agora, finalmente, a revisão por pares. Primeiro, eu queria mostrar rapidamente para vocês o processo. Eu não sei o quão experientes vocês são na publicação científica, mas eu gostaria de passar passo a passo aqui
as etapas até a gente publicar um artigo, né? Então, o autor submete um artigo, esse artigo chega a um editor da revista, e, nesse sentido, as revistas que são chamadas de flagship, quer dizer, as revistas que têm um fator de impacto enorme, de 30 e tal, como a Nature, Cell e a Science também, costumam ter um corpo editorial da casa. O que quer dizer isso? São pessoas com formação na área, com formação como a minha, por exemplo, que cuidam têm dedicação exclusiva àquela revista. Então, são profissionais pagos para editar aquela revista, o que significa, o que resulta num cuidado muito grande com cada artigo que é publicado. A diferença para a maioria dos outros periódicos é que a maioria dos outros periódicos tem um editor da casa que simplesmente cuida do desenvolvimento da revista. Quem cuida do conteúdo científico da revista é um corpo editorial acadêmico, gente como os professores da USP, os professores de tantas outras universidades, que dividem seu tempo entre a vida acadêmica, não que isso não seja parte da vida acadêmica, mas dar aula, escrever projeto e tudo mais, escrever relatório, e editar a revista. Quer dizer que é um tempo precioso da vida dele que ele dedica à revista. E esse editor vai ter o trabalho, quando recebe um manuscrito, de ver se ele está de acordo com aos pré-requisitos básicos de um manuscrito. Quer dizer, se a documentação está ok, se o inglês está decente, pelo menos, se a ideia que o autor planeja passar está bem clara, isso vai fazer com que ele ou rejeite o artigo de cara, nesse caso vocês vão receber uma resposta muito rápida da revista, e se ele está de acordo com os pré-requisitos, ele vai designar um revisor. Existe normalmente um corpo de editores associados à revista, editores acadêmicos, que são especialistas naquela área específica daquele manuscrito, então vai conhecer e vai ter uma base de dados de revisores para os quais ele vai eleger alguns, para os quais ele vai mandar o tal manuscrito. Então, esse manuscrito chega ao revisor, a gente vai falar bastante dessa parte daqui a pouco. O revisor, basicamente, tem um papel de recomendar a publicação ou não do manuscrito e fazer críticas a ele. O editor vai ter contato com esse parecer e vai decidir ou não publicar, se o revisor for peremptório, não dá para publicar isso daqui, ou se ele tiver sugerido simplesmente algumas mudanças no manuscrito, que é o que acontece normalmente, ele vai mandar novamente para o autor que vai revisar esse artigo. Revisando o artigo, ele vai, não exatamente ressubmeter, mas vai retornar esse manuscrito revisado ao editor da revista. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do editor. Bom, eventualmente esse ciclo recomeça, né, e eventualmente o artigo é aceito para publicação. Para falar um pouco do papel do editor, bom, o editor tem um papel basicamente de selecionar o conteúdo de qualquer publicação. Seja um filme de longa-metragem, seja um programa de TV, seja um jornal, um noticioso, ele tem uma restrição material, normalmente, quer dizer, ele precisa preencher aquele espaço ali, então ele não pode aceitar qualquer material que chegue, ele precisa selecionar aquele material, e essa curadoria, como um curador de museu que tem um espaço limitado para colocar obras de arte, ele precisa limitar a quantidade de conteúdo que vai ser publicado. No caso do editor científico, o papel é justamente esse da curadoria de conteúdo, e a preocupação principal dele com a qualidade do material a ser publicado, porque ele vai estar na literatura científica para sempre. E esse não é um lugar exatamente banal, então ele tem que cuidar que esse conteúdo seja selecionado.
Nesse espírito de selecionar o conteúdo, como o editor não é um conhecedor de tudo, ele usa a revisão externa, a revisão por pares, para ajudar nessa seleção de conteúdo. Não é simplesmente uma seleção, quer dizer, uma barreira, um filtro para a publicação. Esse papel do revisor também é o de melhorar muito o que vai ser publicado eventualmente. Por isso o valor desse ator aí na vida científica. Só para citar, a primeira vez que foi usado o revisor, uma revisão por pares, foi em 1731, quer dizer que não muito depois de começarem a publicar publicações científicas. E, de início, a preocupação principal do revisor era, literalmente, com a limitação física de uma revista. A revista precisava ser publicada com um certo tamanho, porque isso tinha um preço. Esse material tinha que ser mandado para o outro lado do mundo, então havia um custo material para se lidar com esse objeto físico que era a revista científica. Já a gente pode dizer que há uns 30 anos, 20 anos, essa limitação física deixou de existir. A gente tem agora com a internet a possibilidade de publicar basicamente qualquer coisa, não importa o valor dessa coisa. Então, isso criou uma série de problemas. Ao mesmo tempo que democratizou muito a publicação, criou o problema de ruído, quer dizer, a quantidade de porcaria a que a gente é exposto é muito grande. Então, esse trabalho de seleção do que vai ser publicado, finalmente, é enorme. E a gente vai falar um pouco mais disso. Tem um gráficozinho ali que mostra a evolução do número de revistas científicas. Está em escala logarítmica e vocês veem que é uma coisa impressionante, como subiu exponencialmente esse número, e hoje em dia são 2,5 milhões de artigos publicados anualmente. Em 28 mil revistas. Isso as de língua inglesa e as revisadas por pares, né? Então, imagina vocês tendo que ler sobre a pesquisa que vocês fazem e tendo que procurar, basicamente, uma agulha no palheiro, né? No meio de tanta coisa que é publicada, achar o que te interessa e o que é de qualidade, né? Decidir o que é de qualidade ou não pode estar resumido a simplesmente você ler cada artigo, porque senão você... É como ler aquele tipo de coisa que a gente assina quando a gente baixa qualquer aplicativo, né? É necessário várias vidas para a gente ler aquilo tudo, então simplesmente ninguém lê. Se fosse esse o caso com a literatura científica, a gente desistiria de ler, basicamente, né? Então, esse é o papel do editor e ele usa o revisor como auxílio para isso. Então, essa charge mostra um pouco do tipo de barreira que é colocada à publicação científica. Parece um cenário sombrio, mas vocês vão ver que, bom, vocês sabem, né, que é um papel muito valioso. O principal objetivo do revisor é melhorar o seu manuscrito e fazer com que você trabalhe nele e muitas vezes trabalhe na sua pesquisa mais a fundo para que você possa produzir um manuscrito mais bem escrito. Servir como barreira, como seleção, para que o que haja de mais relevante seja publicado e não o que for simplesmente uma cópia do que já foi feito ou um plágio, por exemplo, mal intencionado, ou simplesmente coisas mal escritas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Apesar de eu creio que vocês já terem visto bastante sobre isso nas palestras anteriores. Então, basicamente, a revisão por pares, eu acredito, ajuda no avanço da ciência. Então, como saber que uma revisão por pares é bem feita, né? Já que a gente tem que confiar nisso para a gente selecionar o que vai ler. Um bom
um bom norte é a reputação da revista, né? Você sabe que uma editora X publica pesquisa de boa qualidade, uma revista Y publica boa pesquisa, então você vai atrás daquelas pesquisas. É natural que, por exemplo, eu sou da Química, então estou mais familiarizado com isso. A gente vai lá no portal da ACS, a gente vai no portal da Royal Society e simplesmente procura lá artigos. Muitas vezes a cada procurada que a gente faz em cada dia, acha artigos interessantes, às vezes de outras áreas, mas simplesmente pela reputação daquela editora. É o caso também de revistas específicas, como a Nature, como a Science e outras muitas. O rigor com que se publica aquela revista pode diminuir, e a gente demora um bom tempo para sentir isso. Quer dizer, vocês imaginem que do dia para a noite uma revista como a Nature deixe de funcionar tão bem como ela funciona hoje. A gente vai talvez perceber coisas estranhas sendo publicadas, mas a gente vai demorar muito para perceber, inclusive em termos de fator de impacto, perceber essa queda, né? Então, há que se ter muito cuidado com esse critério, apesar de ser o melhor. E, além disso, tem essa questão que é uma discussão que se faz em torno do fator de impacto, com o prestígio que, às vezes, uma revista ganha com a publicação de alguns poucos artigos. Um pesquisador que, eventualmente, vai fazer uma carreira brilhante, vai ganhar o prêmio Nobel, começou lá publicando coisas nem tão relevantes assim no início da carreira, e em revistas que depois vão ser reconhecidas por aquilo, por terem publicado um prêmio Nobel, por exemplo, e vão ser muito citadas e vão ter um fator de impacto aumentado por causa disso e, às vezes, inflado indevidamente. Então, às vezes, uma reputação é algo um pouco duvidoso. Então, há que se ter cuidado com isso. E o outro critério óbvio é fazendo a própria revisão. Quer dizer, você vai ler o artigo e vai dizer se aquilo ali foi bem conduzido durante o processo de publicação. A questão justamente é que você não tem o tempo de ler tudo, né? Então, a gente tem que contar realmente com a reputação do que é publicado, e esse é o trabalho do editor, basicamente, garantir essa qualidade. Como eu disse antes, a revisão por pares sofre críticas cada vez maiores, e a gente vai ver... Bom, eu falei sobre a explosão do número de publicações, né? Todas as publicações revisadas por pares, elas precisam de revisores, inúmeros revisores, para cumprirem esse papel, né? Obviamente, alguns revisores, quer dizer, alguns professores, se sentem assoberbados com essa quantidade de demanda, né, por revisão. Mas, obviamente, se mais artigos estão sendo publicados, mais atores no sistema estão agindo. Quer dizer, há revisores, né? A questão é como achar esses revisores. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Sobre as críticas. Existe a crítica óbvia, quem decide o que é ou não publicável, né? Às vezes a gente manda um manuscrito e recebe uma rejeição e se pergunta, quem diabos decidiu que o meu artigo não é publicável, né? É uma questão justa a se colocar, né? Questiona-se muitas vezes o anonimato, justamente porque fez-se uma decisão como essa de rejeitar um artigo e aquela pessoa não é imputável, né? O revisor disse que não, às vezes fez críticas duras a um manuscrito e ele nunca pode ser questionado, a não ser pelo editor, obviamente, mas o autor do manuscrito fica no escuro, né? A crítica também no sentido de ele ser um sistema conservador, quer dizer, se você tem uma proposição muito nova, algo muito que vai contra algum paradigma, por exemplo, muitas vezes isso é barrado na revisão por pares, porque o revisor ele é aquele professor sênior que não acredita naquela inovação. Então, muitas vezes, a inovação é barrada nisso daí. Mas muitas pessoas dizem que justamente esse é o papel da revisão por pares, é o de ser conservador.
essa questão dos revisores não serem incentivados, né? Como eu falei, a falta de tempo é enorme e os revisores não são reconhecidos muitas vezes, não ganham nada por isso, é um trabalho voluntário e muitas vezes se ressentem disso e deixam de aceitar manuscritos para revisão por conta disso, por não serem reconhecidos ou remunerados. Existe uma sobrecarga, basicamente isso é a mesma coisa que eu acabei de dizer, e o sistema é pouco transparente, né? Você manda um manuscrito, tudo fica no âmbito da editora, quer dizer, o editor manda seu escrito para um revisor, que você não sabe quem é, isso volta, você às vezes não tem tanto espaço para argumentar. Então, essa é uma outra crítica que eu acho menos séria, porque o sistema é cada vez mais transparente, mas é algo a se levar em conta. Então, que alternativas e melhorias estão sendo feitas em relação a isso, né? Existem algumas novidades em relação ao clássico peer review. A gente conhece muito bem o double blind e o single blind, quer dizer, a maioria das ciências físicas, eu imagino que use o sistema de single blind, quer dizer, a gente não sabe quem é o revisor, mas o revisor sabe quem é o autor. Nas ciências humanas, principalmente, o double blind é o mais preponderante. E o que é esse tal de portable peer review? É algo interessante, mas que é muito pouco popular atualmente, pelo menos. Justamente porque, bom, deixa eu explicar o que é, caso vocês não saibam. Nesse caso, o autor de um artigo, de um manuscrito, ele manda para uma empresa normalmente com fins lucrativos, que vai cobrar por essa revisão. Ele vai pagar por essa revisão e vai ter uma revisão que só vai poder ser usada se for acreditada por uma revista. Então, tem que existir um acordo entre a editora e essa empresa. Um exemplo de empresa é a Rubik, que fechou há pouco tempo, por sinal, e era uma das maiores. Então, além dessa questão do custo, né, que o autor não quer pagar por essa revisão, ele já não quer pagar por taxa de processamento de artigo, né, que é o caso do Open Access. No caso do Portable Peer Review, ele quer pagar menos ainda, porque esse trabalho normalmente é feito voluntariamente. E existe essa dificuldade em romper a cultura das editoras de usarem o peer review clássico, que é o acadêmico, que presta esse serviço voluntário, que espera a reciprocidade. Quer dizer, o manuscrito do revisor também, eventualmente, vai ser revisado de graça. Então, esse sistema não colou e a minha opinião pessoal é de que não vai colar. Mas existem algumas empresas que ainda resistem. O Open Peer Review é muito interessante. E são basicamente de 3 tipos ou sabores, como o pessoal gosta de falar, né? O identidade aberta é quando, mesmo no single blind, a gente não tem o conhecimento de quem é o revisor. Nesse caso, a gente sabe quem é o revisor, então, ao publicar o artigo, ao submeter o artigo e esse artigo entrar no sistema de revisão, você sabe com quem você está conversando. Me parece interessante, mas há problemas também. Por exemplo, o revisor pode se sentir um pouco acuado, no sentido de fazer uma crítica mais pesada a, de repente, um colega dele, o cara que foi colega num laboratório, num pós-doc, e está fazendo revisão daquele colega e, de repente, ele simplesmente realmente tem críticas duras quanto àquele manuscrito e ele vai se frear um pouco e não fazer as críticas necessárias. Esse é um problema sério. A revisão aberta é quando a revisão, todo o histórico de revisão é publicado junto com o artigo, o que é bastante interessante, mas, outra vez, o revisor também pode, às vezes, negar uma revisão justamente porque sabe que o seu parecer vai ser publicado.
A participação aberta é o caso em que qualquer pessoa pode servir como revisor. Muitas vezes, tanto antes da publicação como depois, né? O artigo é publicado e aí isso funciona como um comentário. Só que vocês conseguem imaginar que aqui confusão isso pode dar margem, né? Geralmente, por exemplo, é desaconselhável você ficar lendo comentários do Facebook, justamente porque qualquer pessoa pode comentar e muita barbaridade é dita. Nesse sistema também, muitas vezes, pessoas totalmente irrelevantes para aquele campo podem dar suas opiniões e muitas vezes isso polui o sistema. Você acaba não conseguindo identificar o joio do trigo. Existem alternativas a isso no sentido de criar barreiras, né? Apenas pessoas selecionadas pelo editor podem fazer esse comentário, por exemplo. Então, esse é um assunto que evolui a cada dia, né? E é cada vez mais aceito pelos cientistas. Em pesquisas, há um relatório interessante que foi publicado em 2014 sobre toda a publicação científica, e fala-se bastante do Open Peer Review e mostra em pesquisas que ele está sendo cada vez mais aceito e provavelmente vai ter um lugar importante na literatura científica no curto prazo. Pós-publicação é algo que funciona muito parecido com o Open Peer Review, só que se dá após a publicação, né? Por exemplo, o que você tem em repositórios como o Archive, que vocês devem ser bastante familiares com ele, a pessoa publica lá um pré-print e, a partir disso, as pessoas podem fazer apreciações sobre aqueles artigos que já foram publicados, né? E isso, de certa forma, tem uma influência muito grande na reputação e na vida desse artigo. A revisão em cascata é um processo que se dá no interior das editoras, normalmente, né? O que acontece é um artigo, um manuscrito que foi revisado e foi rejeitado para uma revista. A editora quer que esse artigo seja publicado em sua editora, então ele dá a opção do autor de ressubmeter esse manuscrito para a mesma editora, para uma revista alternativa, e esse autor diz se quer ou não, e isso é muito interessante, normalmente, porque o autor pode usar as revisões feitas nesse artigo para outra revista. Então, não existe todo aquele trabalho, de novo, de mandar para uma editora diferente e o processo começar do zero. Uma ferramenta aí nesse sentido de melhorar o sistema é a certificação de revisores. Justamente para, por um lado, reconhecer o trabalho do revisor e, por outro, garantir a identidade do revisor. Quer dizer, o professor Hamilton falou sobre o plágio, né? O tipo de... não só o plágio, né? Mas sobre más condutas em publicação. Uma das coisas mais pesada que acontecem é o sujeito não só escrever um manuscrito cheio de falhas éticas, mas também envolver revisores falsos na avaliação dos seus próprios artigos. Então, existem editoras, existem pessoas que fazem esses esquemas de fornecer revisores simplesmente falsos, pessoas que não têm nenhuma afiliação a uma universidade e tal, e entram no sistema e dão, normalmente, pareceres positivos para os artigos de quem paga, basicamente. Então, a certificação de revisores vem no sentido de dizer, esse revisor tem um número de ORCID, por exemplo, tal, e a gente sabe que ele está vinculado a uma universidade com alguma reputação, então a gente pode acreditar nessa revisão. Caramba, de novo. Outra coisa é a recompensa ou reconhecimento dos revisores. Uma forma de recompensar os revisores, obviamente, é pagando.
há controvérsia em relação a isso. Se vocês quiserem, a gente pode discutir depois um pouco mais. Outra forma é, por exemplo, dar ao revisor uma isenção de pagamento de taxa de publicação numa publicação Open Access, por exemplo, ou dar um livro para ele, sei lá, fazer alguma coisa que recompense-o economicamente ou em prestígio, né? Ou simplesmente reconhecer, não dar nada para ele, mas reconhecer na revista. Muitas revistas estão fazendo isso agora, no final do ano, publicando uma lista de revisores. Esses professores participaram das revisões e se sobressaíram com a qualidade de suas revisões e tal. Muitas editoras fazem isso. E é bom para o revisor, porque ele coloca lá no seu currículo, tem como comprovar que ele participou de uma revisão como essa. E vocês, por enquanto, como autores de artigos, o que podem esperar da revisão por pares? O revisor por pares tem esse papel fundamental, não só de negar ou aceitar um artigo, mas de melhorar seu artigo, e um deles é apontar a falta de dados na sua pesquisa. Você chegou a uma conclusão no seu estudo, só que sua população não é grande o suficiente, o número de amostras não é o suficiente, e muitas vezes você não se dá conta disso, e é a coisa mais legítima do mundo isso ser apontado por um revisor. Então, a falta de controles, como eu coloco aí, a necessidade de realizar novos experimentos. Então, vocês devem estar preparados a, de repente, submeter um manuscrito e se deparar com a necessidade de fazer um novo experimento para corroborar aquela hipótese que você está sustentando no seu artigo. Muitas vezes não, mas infelizmente, às vezes a gente faz análise de má qualidade. O que significa? É você chegar a uma conclusão e simplesmente os seus dados não corroboram aquilo ali. A sua estatística não é consistente e coisas do gênero. A metodologia inadequada, muitas vezes é uma coisa apontada, às vezes você usou uma técnica que não é a mais moderna para você verificar aquilo ali que você precisa verificar. Então, esse é um ponto importante também. O motivo de investigação, quer dizer, por que você está fazendo aquela pesquisa, né? Para você ter o seu artigo publicado, você precisa estar dentro de uma linha de pesquisa, né? Só faz sentido se você está, como disse o Newton, trabalhando sobre o ombro de outros, né? Quer dizer, continuando uma pesquisa que vem de antes, né? Então, se você não tem um motivo, quer dizer, uma coisa que você está contribuindo com esse seu artigo, não faz sentido publicar. As conclusões imprecisas é uma implicação de tudo que eu falei. Como responder a um parecer, né? O revisor apontou tantas falhas no seu manuscrito e você tem que escrever primeiro uma carta ao editor dizendo o que você fez. E um erro muito comum é você declarar que você fez as revisões pedidas e simplesmente não apontá-las, né? É preciso que isso fique muito claro na carta que você faz quando entrega seu artigo revisado. Sempre lembrar que os editores são gente como a gente, são gente ocupada e, às vezes, gerenciam laboratórios grandes e dedicam parte de suas vidas. Então, eles precisam receber esse tipo de comunicado seu, quando o seu artigo retorna para a revista, muito claramente exposto o que você fez, o texto que você modificou, todo experimento que você refez. Então, é muito bom que isso fique muito claro. Eu vou detalhar um pouco mais o que eu quero dizer com isso aqui. Quando a gente recebe aquela crítica negativa, às vezes a gente fica muito chateado e tem o impulso de responder muito energicamente. Então, antes de você fazer isso, lembra que
Esse trabalho do revisor é um serviço voluntário e ele normalmente está ali para te ajudar. Às vezes o revisor não é a pessoa mais simpática do mundo e usa palavras rudes. Você precisa engolir um pouco esse brio e responder de coração aberto a essas críticas. Porque, no fundo, elas têm uma intenção boa. Ser polido, é claro, é sempre bom, né? Agradecer aos revisores e editores por terem trabalhado no seu manuscrito. Ser positivo, quer dizer, não entrar na defensiva e dizer que você já sabe o que foi apontado, ou que você não concorda de forma agressiva. Então, sempre pensa muito bem no que foi dito e se dedica a responder da melhor forma possível. Se você não concorda com aquilo, trabalha nessa contestação e deixa muito claro para o revisor e para o editor que você sabe do que está falando, quer dizer, você, de repente, deixou de fazer aquele experimento que o revisor pediu, ou não mudou uma terminologia, ou alguma coisa nesse sentido, e você tem certeza que essa é a linha que você precisa seguir e tenta convencer o revisor. O revisor tem uma perspectiva própria, quer dizer, ele tem suas convicções, às vezes é uma pessoa mais conservadora que você, às vezes é uma pessoa que simplesmente vem de outro lugar, então tem um modo de ver diferente, inclusive outro lugar científico, né? Então é muito claro, é muito importante a gente não cair no erro de achar que tudo que a gente diz é entendido da mesma forma como a gente pensou pelo outro, né? O outro é o outro e ele precisa, às vezes, de um texto muito bem escrito para entender o que você quer dizer. Isso parece uma tolice, falando assim, mas é muito importante. O revisor entende as coisas de forma diferente, né? E você precisa ser claro quando explica a sua forma de ver. Isso é muito importante, abordar todos os pontos. Muitas vezes o revisor faz um parágrafo imenso e coloca um monte de críticas e um monte de coisas ali num emaranhado de linhas. Você precisa destrinchar aquilo ali, ver cada ponto que foi colocado e, ponto a ponto, contestar. Concordar ou dizer que não concorda, mas é preciso fazer esse trabalho de, muitas vezes, vocês devem ter essa experiência, vocês mandam um e-mail para alguém, escrevem aquele e-mail enorme falando um monte de coisa e a pessoa responde a uma pergunta que você fez. Isso acontece muito comigo. Se você faz isso com o revisor, o seu artigo vai voltar para você. Então, não vale a pena perder esse tempo. Imagina, já demorou alguns meses, de repente, para um parecer chegar a você, você manda uma resposta mequetrefe e você vai ter mais outros 2 meses para receber uma resposta negativa. Então, dedique-se a isso. Destrincha o que foi colocado e responde ponto a ponto. Bom, aí, se você concordar, é claro, com o que foi colocado, tem o trabalho, mesmo que isso demore alguns meses a mais, o seu artigo vai ser melhor. Se você fizer uma experiência nova, você vai ter um impacto maior com o seu artigo. Então, faz o que o revisor está pedindo, normalmente é um conselho bom, né? A não ser que isso inviabilize a sua pesquisa, né? Aí você contesta. Isso é bom também, né, para você mesmo, respeitar o prazo indicado pelo revisor, porque isso vale muito porque o revisor, naquela falta de tempo dele, ele deu o parecer dele. Aí você demora muito tempo para responder. O revisor, nesse ínterim, já teve contato com outros manuscritos e, quando recebe a sua resposta, ele já nem lembra mais direito o que ele criticou e tal. Além dele ter mais uma má vontade adicional, muitas vezes, de responder, às vezes ele não vai responder tão bem. Então, respeitar esse prazo é bom para todo mundo, né? Para concluir, eu queria deixar 2 citações aí que eu achei interessantes ao preparar essa palestra. Uma é da Judy Luther, que ela trabalha no Scholarly Kitchen, que é um blog muito interessante sobre publicação em ciência. Eu acho que vocês devem seguir esse blog, porque é muito útil em todos os sentidos, em todos os aspectos da vida de vocês, a vida acadêmica de vocês. E ela fala basicamente aí nesse parágrafo, eu não vou ler,
mas ela fala basicamente que a revisão por pares, como tudo em ciência, tem as falhas que tem em qualquer coisa que tenha participação humana, né? A falta de tempo, a má vontade, a boa vontade, a má intenção, inclusive, esse tipo de a má conduta que o professor Hamilton estava falando em publicação não se dá só por parte dos autores, né? Às vezes os revisores também incorrem nela. Então, há problemas vários. Só que é o melhor sistema que a gente conhece até hoje, o sistema de revisão por pares, e estamos melhor com ele do que sem ele. É basicamente o que a Jury fala e eu concordo muito. A outra questão é quase um conselho para os pesquisadores, não pesquisadores, mas para os professores. É o que fala esse diretor aí de uma instituição reconhecida, que ele faz com que os seus alunos participem das revisões que ele faz. Então, ele recebe um manuscrito e abre para um, dois, ou para o laboratório inteiro dele, para discutirem aquele manuscrito. Ele critica isso é uma educação para os alunos, e se o pesquisador principal simplesmente dá o manuscrito para um aluno revisar, isso é muito problemático. Isso, acho que ninguém tem dúvida disso. Agora, se você faz o seu aluno participar do processo, ele tem muito a aprender, inclusive ele pode ver as revisões, ele fala aí também, pode ver as revisões feitas por outros revisores e ver como esse revisor não viu coisas que ele viu, ou como uma pessoa pode ter uma perspectiva diferente da dele. E, quer dizer, você educa seu aluno a fazer revisões, né? É isso que vocês vão estar fazendo daqui a pouco. E nesse quadrinho aí fala um pouco disso do começo da vida de um revisor, que eu achei engraçado, coloquei só pela graça mesmo. Mas é isso, é muito interessante se educar em relação a isso, vocês alunos de doutorado, e também ao mandar seus manuscritos é muito útil vocês se verem como revisores. Quer dizer, eu estou mandando esse manuscrito aqui, eu mais do que ninguém sei as falhas dele. O que o revisor vai me dizer? Às vezes você manda um manuscrito e sabe muito bem o tipo de críticas que vai receber, né? Então é bom cuidar disso antes de mandar o manuscrito. Só para fazer um pouco de propaganda da Springer, não propaganda porque isso a gente não ganha muito com isso, mas existem tutoriais sobre várias etapas do processo de publicação na página da Springer. Tem aí um endereço que vocês podem tirar foto ou copiar, mas é só procurar por tutoriais para autores, e tem lá em português, espanhol, inglês, em alemão, tem outras línguas. E tem dicas bem legais sobre como escrever, e sobre o que eu acabei de dizer, e sobre boas práticas em publicação. Então, eu recomendo fortemente essa página aí. E é isso. Eu desejo a vocês boa sorte nas publicações de vocês e estou aberto às perguntas. Muito bem, perguntas. Meu nome é Rosiane, eu sou aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade na FEA de Ribeirão Preto, e também estagio como secretária editorial. E um ponto que o senhor colocou é com relação à certificação dos avaliadores. Eu queria saber um pouco mais, se eu não abriu muito, eu queria saber um pouquinho mais, se for possível. Tá. Obrigada. Obrigado a você. Essa certificação é isso, tem essas agências e o ORCID. Você conhece essa sigla, ORCID? Porque assim, é só um ID, eu não entendi como ele pode ser utilizado para certificação. É que no ORCID você não pode dizer o que você quer, né? Você não pode inventar uma instituição, por exemplo. Você pode até inventar, óbvio, mas as editoras que usam o sistema do ORCID têm acesso a metadados e tal. Então, aquele ID é, de alguma forma, certificado. E é isso que o ORCID faz, né? É um sistema muito interessante, e ele pegou por causa disso. Hoje em dia tem revistas em que você não pode nem publicar se você não tiver um ORCID.
Isso serve para o revisor também. Você não pode atuar como revisor se não tiver o ORCID. Então, tá. esse É como se fosse uma garantia de que aquele avaliador está ele... credenciado, afiliado a alguma instituição. Que ele existe, né? Tá. Então, é nesse sentido de que essa certificação seria isso? Isso, tá. Eu pensava que era tipo um treinamento... Não, né? Não. Aí, no final, dava uma certificação a ele? É um certificado, Isso, pode chamar de certificado. Obrigada. Ontem a professora Lilian fez uma exposição aqui a respeito da comunicação científica na área dos pré-prints. E me ficou meio nebuloso a seguinte questão. Você falou do post-publication peer review, né, que é o caso. Em algumas áreas parece que isso está sendo bem aceito. Agora, em outras, a gente não vê tanto isso. Do seu ponto de vista como editor, qual a validade desses artigos, mesmo que depois de aprovados, dentro dessas plataformas? A gente pode esperar que isso será realmente válido? Vai que eu publico alguma coisa lá por agora e ninguém leva isso em consideração, vai levar daqui 10 anos? Não sei. Se puder falar um pouquinho a respeito disso, do seu ponto de vista. Obrigado. Tá bom. Para falar do Archive, né, e modelos como esse, o Archive funciona mais para física, né, em algumas áreas até da área financeira, matemática e tal. O Archive existe antes da internet, né, e é um sistema de é um repositório, né, não é uma editora. Então, você tem lá o repositório de pré-prints, o que significa que esses não artigos, mas esses manuscritos foram mandados para revistas, a maioria deles, né, não posso dizer a totalidade, mas grande parte do que está lá no Archive foi mandado para editoras e vai ser eventualmente publicado. O que você tem lá no Archive é a versão do autor, quer dizer, a versão sem o peer review, sem a mão do editor da revista. Então, é um sistema que funciona dependendo da comunidade, né? O Archive funciona muito bem porque não necessariamente tudo que está ali é de alta relevância, mas muitos artigos muito bons são publicados lá antes, com esse espírito de serem discutidos antes de serem publicados, né? E eu acho muito válido, se você quer saber minha opinião. Mas, como você bem disse, isso não funciona em qualquer comunidade de pesquisa, né? Em biologia existe um repositório agora também que está começando a ser importante. Em química eu não vejo tanto isso acontecer, então depende, né? Agora, é muito válido, principalmente porque serve como plataforma para revisão pós-publicação, né? E nesse sentido eu acho muito bom. Ao longo do tempo, eu tenho notado uma quantidade crescente de erros nas publicações. Isso eu acho muito ruim. A impressão que me dá é que isso vai aumentar cada vez mais pela quantidade de artigos que são submetidos, pela limitação dos avaliadores. E eu acho muito ruim para os jovens, porque o jovem sempre acredita naquilo que ele lê, ele não tem ainda o espírito crítico. A Springer, ela tem revistas no sistema participação aberta. Como é que a gente pode saber que revistas tem esse sistemático? Porque eu acho interessante que eu pudesse expor na própria revista uma coisa que eu vejo está errada, porque assim a pessoa vai ler e vai ver, olha, aquela opinião não está realmente muito consertada. Vocês têm uma listagem de revistas com esse sistema? Participação aberta, estrito senso, não. Não tem. Mas um sistema que funciona muito bem nesse sentido que o senhor fala são as cartas para os editores, né? Funcionam desde sempre, no sentido de, se você vê um problema com uma publicação, existe sempre um canal, na maioria das editoras grandes, existe um canal direto do leitor com o editor. Então, o senhor pode mandar tanto um e-mail para o editor, quanto submeter uma carta ao editor, né, que eventualmente vai ser publicada. Então, isso funciona muito bem. Muitas vezes, esses casos de plágio, antes da existência do Authenticate, de ferramentas de verificação de plágio, a gente conseguia detectar esse problema por cartas que chegavam aos editores.
O autor, às vezes, do artigo plagiado, ou um simples leitor, acusava, olha, esse artigo tem um monte de redundância com esse outro, e ia se verificar. Agora, no sentido de revisão participativa, como eu falei, não, em que a revista tem lá uma página em que os comentários sejam colocados, isso a gente não faz ainda. Existe a possibilidade de você escrever uma carta ao editor. E eu acredito que a gente vai adotar também esse sistema de comentários também. Mas é aquilo que eu falei, né? Por estar aberto, né? Você dá margem a muita coisa irrelevante, né? Então, é uma pena realmente para o aluno que ele, de repente, vá ler os comentários a um artigo e veja coisas sem relevância. Mas não precisa ser completamente aberto. Sim. Você pode usar um critério do índice H, por exemplo, só determinados pesquisadores com índice H superior claro. a 10 pode fazer comentário. Então, Sim. Isso uma coisa não invalida a outra. Eu acho importante ter comentários que venham contribuir para o leitor entender melhor o que está errado no artigo. Sem dúvida, eu concordo. E esse critério que o senhor falou é muito importante, você ter uma validação dos contribuintes, né? Eu acho muito importante. E eu acho que a gente vai evoluir para isso. Muito bem, minha gente. Um aplauso para o Dr. Luís Fernando Furtado. Luís.